Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 14 de setembro de 2023, aqui nos unimos atentos à palavra do Senhor, e hoje é o dia da exaltação da Santa Cruz, esse símbolo católico que nós temos, que é a cruz de Jesus Cristo, que se tornou para nós uma referência, um estandarte, um sinal do Jesus morto e ressuscitado. Aqui nos diz: assim como ao comerem o fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte, Gênesis 3, Deus quis que seu Filho Jesus nos oferecesse como fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, 1 Coríntios 1, 23, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da Santa Cruz é comparada à Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sobre a Gólgota e o sepulcro de Cristo. E o evangelho que nós temos para o vídeo de hoje, tirado de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrar a exaltação da Santa Cruz diante da reflexão desse Evangelho é tomar a consciência de que a cruz ela é um escândalo. A cruz era um modo de condenar subversivos que ameaçavam o Império Romano. Então é um instrumento de morte político e não religioso. Ninguém era crucificado pelo fato de cometer heresia, por adultério. Essas eram condenações feitas por apedrejamento. Mas a cruz era o instrumento de morte do Império Romano, em que a pessoa ameaçava o imperador. Eram os subversivos condenados à morte, crucificados. Tanto que um romano não podia ser condenado à morte na cruz. Um cidadão romano não era permitido isso. Um cidadão judeu, sim. Jesus é condenado à cruz porque ameaçava o império de César. Se você não condenar Jesus, você não é amigo de César. É aquilo que o povo disse a Pilatos. Se você não crucificar ele, você não é amigo de César. Viu? Porque ele fala de um reino que concorre com o reino de César. Então nós temos Jesus que fala de um reino de Deus. Do outro lado nós temos o reino de César. Nós temos Jesus falando do reinar de Deus, do mundo de Deus. Contrapartida temos o reinado de César. E Jesus é levantado da cruz. A referência de Moisés é porque diante dos ataques de serpentes no deserto, Deus dá um cajado que se torna uma cobra, uma serpente. Todas as vezes que Moisés levantava aquilo, o povo ganhava, o povo era curado das picadas de cobra. Jesus é levantado na cruz para que, e a coisa do Evangelho ela é muito interessante, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Não é para que sejam curados de uma ferida de cobra, não é para que tenha um salário melhor, um carro melhor, uma casa melhor, faça uma viagem melhor. Não. A questão de olhar para Jesus crucificado e acreditar nele é para que a gente tenha a vida eterna. A proposta não é resolver a vida aqui. A proposta é viver de tal modo aqui que nós tenhamos um passaporte para nos levar para a eternidade. É aquilo que um pensador dizia: se não houver a eternidade, o céu, a vida eterna, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi aqui?
Se não tiver a vida eterna, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi aqui? Com tudo que eu vivi? Nada. Então ele refletia sobre isso, que acaba tendo fundo de verdade para nós. Buscamos a eternidade porque a vida não basta em si mesmo. A vida não basta em si mesmo. E por isso todos os dias a gente tem a necessidade de dar um passo a mais. Todos os dias a gente busca um sentido a mais. Todos os dias a gente se depara com o vazio, com a angústia, com a insegurança, até porque vivemos num mundo hostil, vivemos num mundo perigoso, num mundo de ameaças. Constantemente somos ameaçados de todos os lados, de todos os modos. Vivemos num mundo vigiado, filmado, controlado, em que o sistema de internet sabe tudo sobre nós, tem total informações sobre nós. Que os algoritmos hoje o que define o que é importante. Porque se você faz uma pesquisa sobre algo, o Google descobre que você gosta daquilo e começa a soltar propagandas uma atrás de outra sobre aquele assunto. Você pesquisa sobre um livro e ele passa a jogar livros e mais livros para você. Você pesquisa uma viagem e ele passa a oferecer propagandas e mais propagandas de viagens para você. Então, nesse mundo controlado, vigiado e seguro, a gente vai pedindo a Deus que abençoe, ilumine e proteja cada um de nós. A gente vai guiando e fortalecendo a nossa vida para que Deus nos oriente. E Jesus continua insistindo, Deus não mandou o seu Filho para julgar o mundo, mas para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Então o Evangelho de João insiste muito nisso. Tudo que é feito é para que a gente possa acreditar em Jesus. O Evangelho de João é montado sobre 2 semanas, 7 sinais, o primeiro a boda de Caná, o segundo a ressurreição de Lázaro, e todos os sinais, não diz milagres, usa sinais, é para que a gente possa crer em Jesus, acreditar em Jesus, ter fé em Jesus. Esta é a busca constante de Jesus na vida e no mundo e no Evangelho de João. Por isso, ao olhar para a cruz hoje, nós somos convidados a pensar: quem é este que resolve e vai até a última consequência para me salvar? Em quem eu acredito de verdade? Como é que eu enxergo este crucificado? Como é que eu vejo esse homem morrendo na cruz e nos perdoando? Como é que a gente percebe esse homem perdendo a vida e preocupado com a sua mãe? Eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. Como é que a gente compreende, percebe esse homem crucificado ao lado de um ladrão, e o ladrão arrependido pede: lembre-se de mim no paraíso, se nós hoje estaremos lá. Então o que nós nos deparamos? Jesus morre na cruz por um fato. Jesus não negocia a sua fé. Jesus não negocia as suas convicções. Jesus não negocia o anúncio do reinado de Deus. Jesus não negocia muita coisa. Ele não abre mão da sua fé, não abre mão da sua prática e da sua prédica. Ele não abre mão da sua preocupação com os mais necessitados. E nesse mundo em que nós vivemos, na esfera do poder, na esfera de títulos, na busca constante de realeza, às vezes a gente se preocupar e gastar muito tempo com gente necessitada acaba sendo inútil, porque nem sempre, ou quase nem sempre, o pobre não dá lucro. E se dá lucro é porque a gente quer usar algum meio para poder fazer uma certa propaganda de que nós somos caridosos e bondosos. Peçamos a Deus que nas cruzes que nós carregamos, diante dos momentos em que a gente se sente com a cruz pesada nas costas, Deus possa aliviar o peso da nossa vida e nos dar esperança. Ajudar a gente a construir uma história melhor, ajudar a gente a ter um olhar melhor, um olhar de brilho e de esperança de que, por mais cruel que seja a morte na cruz, há um encontro depois e um reencontro depois com alguém que é reconhecido como aquele crucificado morto, que é o encontro com o ressuscitado. E esse encontro com o ressuscitado muda o coração, muda a mente, muda a perspectiva, muda o olhar de muita gente. Só assim que é possível explicar a história da igreja. 4 séculos sendo perseguida e as pessoas não desistiram de anunciar Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine a vida nossa. Um abraço e até mais.